Olá, família! Muito boa noite! Chegamos novamente, conforme o prometido. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu retorno. Pronto. Conforme prometido, agora sim, o preto está alimentado, já tomou o cafezinho da tarde e agora podemos bater um papo, ou melhor, estudar as Sagradas Escrituras com mais tempo, com mais paciência. Espero que o seu domingo, primeiro dia da semana, não o primeiro dia da semana útil, mas o primeiro dia da semana, ainda continue ocorrendo em um clima de paz e felicidade e alegria no Espírito Santo. O tema de hoje, a lei e o dízimo. Portanto, tenha em mãos a sua Bíblia. Nós vamos procurar entender segundo a mentalidade do Meio Oriente, totalmente diferente do Ocidente, as palavras das Sagradas Escrituras e também o que Yeshua quis dizer ao afirmar que ele não veio para abolir a lei. E são vários pastores que pregam que a lei é isso, é aquilo, sempre com uma conotação negativa. Não quero, contudo, fazê-los pensar que devemos viver pela lei. Não, estamos na graça, sendo que toda a lei foi cumprida em Yeshua. E então ele estabeleceu um novo pacto, o pacto da graça. Depois vamos falar sobre o dízimo. Você que é dizimista, você que fielmente coloca dentro de um envelope e entrega na sua denominação 10% do seu salário, eu te convido a estudar o que as Sagradas Escrituras mencionam a respeito do dízimo, tá bom? Deixa eu colocar aqui, conectar no YouTube. Silvio Schumacher, muito boa noite. Boa noite também, Maria Silva. Ariel Sacramento, boa noite. Érica, shalom. Dona Etacília, shalom a todos. Eunice, boa noite, Gustavo, e todos no chat. Muito boa noite também. E aqui eu coloquei a mensagem, sejam todos muito bem-vindos. Foi feita também uma pesquisa, né? Deixa eu ver aqui, já tem 20 votos. Você acha que não dar o dízimo significa roubar a Deus? E até agora, 95% disseram que não, 5% não tem opinião e ninguém votou no sim. Nós vamos ver o que as Sagradas Escrituras mencionam a esse respeito. Deixa aí a sua participação na pesquisa e também no chat. Se você puder compartilhar essa live desde já, eu agradeço. E deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês, porque muita gente, eu me alegro muito, muita gente comentou o seguinte: poxa, Gustavo, que live legal foi aquela do Códice Oculto. Então, nós teremos uma outra live sobre essa. Aliás, dá para fazer pelo menos mais 3 lives ou 4 lives sobre esse tema, porque eu tenho abundância de material. Vamos ter essa semana Códice Oculto parte 2. E abaixo, aí, como vocês podem ver, a lei e o dízimo, um tema que será tratado hoje. Tenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos falar primeiramente sobre o dízimo. Deixa eu dar para vocês um dos livros que vamos ver. Deixa eu me certificar aqui. Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 até o 29. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao 29.
Também vamos ver Malaquias, para saber com quem o Eterno estava falando, que estava roubando os dízimos e ofertas. Definitivamente não era o povo, mas, infelizmente, isso não é falado nas igrejas pentecostais e tampouco neopentecostais. Outra coisa também, se você puder já deixar o seu like, eu agradeço e muito. Essa live está sendo transmitida somente pelo canal Uncut. Amanhã eu vou jogar no canal 4SA Flórida, mas tanto a de hoje mais cedo quanto essa somente pelo canal Uncut. E se você puder deixar o seu like, se você puder ajudar no compartilhamento, desde já agradeço, tá bom? Nós vamos então a algumas vinhetas e em seguida voltaremos com o tema sobre o dízimo. Tem a sua Bíblia já aberta no livro de Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 29. Tenho certeza que você vai se surpreender. Vamos então a uma pausa e em seguida voltaremos. Aproveite enquanto é tempo. Em 2026, o dinheiro físico pode deixar de existir. O Grande Reset não é uma teoria. É uma agenda pública do Fórum Econômico Mundial. A promessa deles é clara. Você não terá nada e será feliz. O objetivo é eliminar o papel moeda e trocar pelo dinheiro programável. Não é economia. É controle comportamental. Se você não obedecer, o seu saldo é congelado. Se gastar muito, o seu saldo é congelado. Se falar mal do governo, o seu saldo é congelado. Se não compra carro, usa Uber. Não compra casa, paga aluguel eterno. Você vira um servo que paga assinatura para viver. 2026 é o marco da identidade digital. O fim da privacidade. O fim da liberdade. Eles estão resetando o sistema para te escravizar. Aprenda a se blindar antes que o dinheiro suma. Você não tem um déficit de atenção. Você tem um excesso de veneno. Nas últimas 2 décadas, o diagnóstico de TDAH em adultos explodiu 400%. Seja honesto. Você acha mesmo que o DNA humano mudou tão rápido? Ou foi o ambiente que te adoeceu? Olhe para a sua rotina. Você frita seus receptores de dopamina com telas 12 horas por dia. Você inflama seu cérebro com açúcar, óleos vegetais e metais pesados. O seu cérebro não está quebrado. Ele está gritando por socorro. A falta de foco é o sintoma de uma mente intoxicada. E qual a solução mágica que o sistema te vende? Uma droga tarja preta que é quimicamente prima de 1º grau da cocaína. Eles não querem curar o seu foco. Eles querem te tornar um zumbi produtivo. Recupere a sua mente antes que seja tarde. Eles não querem te curar, eles querem te tornar em um zumbi. E, infelizmente, estão logrando ter êxito nessa missão. Alô? Deu uma caída aí, pessoal? Para mim, deu uma caída aqui a transmissão. Voltou, né? Deixa eu ver aqui como está o volume. Deu uma queda aí, mas foi rápida, não durou nem 5 segundos. Pois bem, vamos ver então Deuteronômio capítulo 14. Eu já tenho aqui as minhas 2 versões. Deixa eu abrir agora na versão judaica completa. E é o que nós vamos estudar.
Deuteronômio, capítulo 14, do versículo 22 em adiante. Ou do 22 em adiante. Pronto. Diz assim: certamente. Veja bem, deixa eu fazer uma pausa aqui. Na maioria das vezes em que as Sagradas Escrituras dizem assim, ou você lê escrito certamente, significa dizer o seguinte: não há sombra de dúvidas, não há pensamento duplo, é algo decretado, determinado, certo. Então, certamente, darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes. Primeira pergunta, está falando de dinheiro? Não. Fruto da semente. Ah, mas naquele tempo não tinha dinheiro. É mesmo? Quem te disse isso? Nós vamos ver mais adiante que sim, que já havia o papel, não digo papel moeda, mas já havia dinheiro. Então, certamente, sem nenhuma sombra de dúvidas, sem nenhum titubeio, darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano, então não era mensal, era anual. Só no primeiro versículo a gente já derruba uma montanha de ensinos heréticos em relação ao dízimo. Então, que ano após ano se recolher no campo. Se já havia dinheiro, como vamos ver mais adiante, por que a palavra manda dar o dízimo do, número 1, fruto da semente, ou fruto das sementes, e daquilo que se recolhia no campo, e não dinheiro ou moeda? Nenhum pastor responde isso daqui. Porque tocar no dízimo é tocar no bezerrinho de ouro. Diz mais. E perante o Senhor, eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida, perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher ali para fazer habitar o seu nome. Ora, o lugar escolhido pelo Todo-Poderoso era o templo móvel. Mas e quem morava longe? Calma que nós vamos chegar lá. Porque quem morava longe tinha uma missão diferente de quem podia levar o dízimo no templo. Aí diz, e perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas. Veja que o verbo diz comerás tu. Os dízimos do teu cereal. Qual cereal? O cereal que se recolhia no campo ano após ano. Não está escrito darás os dízimos nas mãos de um pastor. Diz mais ainda. Agora vem a questão quando a pessoa morava longe. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar por estar longe de ti, o lugar que o Senhor, teu Deus, escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, então, olha, se você mora longe, não pode levar o dízimo, porque
você mora em outra cidade e são dias e dias de caminhada, não havia ônibus, não havia avião, não havia carro, nada disso, era no lombo do burro mesmo. Então, olha o que diz: vende-os, vende o quê? O teu dízimo. Vende-os e leva o dinheiro na tua mão. Olha o dinheiro aí. Então, como não havia dinheiro? Já havia dinheiro. Lembrando que estamos lendo o livro de Deuteronômio. Então, vende-os, vende o que? O teu dízimo, e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor, teu Deus, escolher. Esse dinheiro obtido com a venda do dízimo, dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma. Por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Então, poxa, eu moro longe, não tenho como levar o dízimo. Humanamente falando, é difícil para mim. O que a lei manda? Manda então que eu venda meu dízimo, pegue esse dinheiro, leve-o, ou que eu vá até o lugar que o Eterno determinou, e ali eu vou comprar tudo aquilo que deseja a minha alma. Está escrito aqui: esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Em outras palavras, satisfaça a tua alma. Não para ficar bêbado, não com glutonaria, mas alegra-te, porque o Eterno abençoou o trabalho das tuas mãos. Então, nada mais justo que você, que mora longe, venda o dízimo e satisfaça a sua alma com o que você quiser comprar. E diz mais aqui: ou qualquer coisa que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor, teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Então, veja bem, se a pessoa morasse longe, o Eterno manda vender o dízimo, com o dinheiro arrecadado da venda, comprar o que a sua alma desejar, comer o que comprou, para que comê-lo perante o Senhor, para que se alegre a pessoa e a sua casa, ou seja, a sua família. Nunca está escrito para colocar dentro de um envelope e entregar nas mãos de um autoproclamado pastor, diácono, reverendo, bispo. Está escrito assim na sua Bíblia, independente da versão? Depois eu vou ver o que está escrito, como está escrito na versão judaica completa. E diz mais: porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade. Outra pergunta: o teu pastor é levita? O teu pastor é levita? Porque somente podia receber os dízimos os levitas. O teu pastor da Assembleia, da Uninescal, da Mundial, da Interplanetária, da Galáxia, do Cometa, do Pluntiplactizum, ele é levita? Diz o versículo 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade. Quer dizer, eu podia vender o meu dízimo, ir onde estava o templo do Eterno, vender o meu dízimo, comprar o que eu quisesse, porém não poderia me esquecer do levita que estava na minha cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Aí o versículo 28, ao fim de cada 3 anos, ou seja,
Havia o dízimo anual, todos os anos tem que ser levado no lugar escolhido pelo Eterno, e o dízimo trienal, sendo que esse dízimo trienal era para o levita, o órfão, o estrangeiro e a viúva. Olha aqui, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade. E assim como o Eterno ensina que, se eu moro longe, eu posso vender o meu dízimo, pegar esse dinheiro da venda, ir até onde está o templo do Eterno, comprar o que eu quiser, comer diante da presença do Eterno, para que eu me alegre e também a minha casa. Ele também diz aqui que a cada 3 anos, no terceiro ano do dízimo trienal, eu tenho que separar o meu dízimo, porque virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Agora me digam, coloque aí no chat, por favor, qual denominação? Eu sei que há pastores, não muitos, mas eu já ouvi dizer que há pastores que fazem isso, que seguem isso. E olha, meu aplauso e apoio para esses pastores. Agora, qual denominação das tantas que conhecemos, qual denominação brasileira obedece isso aqui? Coloque aí no chat, por favor. Coloque aí no chat. Qual a denominação que faz isso? Alguém pode dizer, Gustavo, a minha assembleia faz isso. Eu frequento a Uninescal aqui no meu bairro, no meu estado, faz isso. A Mundial faz isso. A do Agenor Truque faz isso. A Metodista faz isso. A Presbiteriana faz isso. A Adventista do Sétimo Dia faz isso. A CCB faz isso. Coloque aí no chat, por favor. Aqui, só um momentinho, já quer descer, né, baby? Você vem pra cá, toca o teu rebu. Vamos lá. Pronto. Qual igreja faz isso, pessoal? Coloque aí no chat. Eu estou acompanhando aqui. Vocês conhecem? Aqui, Dona Etacília, não frequento templos, faz tempo que saí. Yarro Lima, nem li a enquete, coloquei que sim, para mim era o like. Lucinda Rabelo, boa noite. Quem mais aqui? Gerlena Vale, boa noite, Gustavo, irmãos. Mais um estudo maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, Gustavo, a sua também. Alguém conhece alguma igreja que faça isso? Eu não conheço nenhum. Eu já ouvi dizer que pastores que não são muito conhecidos, não tem programa de rádio, não tem programa de televisão, pastores de bairro, um local pequeno, que tem um pastor que pega os dízimos e constrói casas para viúvas. Eu não conheço nenhuma denominação que obedeça isso aqui. Não conheço. Aqui, Joaquim Ribeiro. Boa noite, Gustavo. Faz mais de 40 anos que o pastor me chamou de ladrão. Desde aí não fui mais.
e precisava mais do dinheiro para manter a família, mas não abandonei a fé. Tenho em mente Yeshua 24 horas. Excelente, meu amigo. Ladrão é ele que te chamou de ladrão. Ladrão é ele, porque ele não é levita. Então ele não pode receber do seu dízimo. Ele é um ladrão. Pessoal, o áudio tá legal para vocês? Deixa eu ver. Tá legal o áudio. Eu não conheço nenhuma denominação. Deixa eu ver como está escrito aqui na Judaica Completa. Diz assim: todo ano tome 1/10 de todos os produtos crescidos no campo. Aí já arrebenta de vez, né? Todos os produtos crescidos no campo. Nunca foi dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. E o comam na presença de Adonai, teu Elohim, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo e do azeite de oliva, o primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer Adonai, teu Elohim, para sempre. No entanto, se a distância for grande demais para vocês e forem incapazes de fazer o transporte, pois o lugar escolhido por Adonai para depositar seu nome é muito distante de vocês, então, quando Adonai, seu Elohim, os fizer prosperar, convertam o 10º dos produtos em dinheiro, levem o dinheiro com vocês, dirijam-se ao lugar escolhido por Adonai e troquem o dinheiro pelo que desejarem: boi, ovelha, vinho, outras bebidas inebriantes ou qualquer outra coisa que quiserem, e comam ali, na presença de Adonai, seu Deus, e alegrem-se vocês e sua casa. No entanto, não negligenciem, quase que não sai, o Levi que está com vocês, pois ele não tem parte ou herança como a sua. A cada 3 anos, levem a 10ª parte de sua produção do ano e reservem-na em suas cidades. Então, o Levi, por não ter parte ou herança como a de vocês, com o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem em suas cidades, virá, comerá e ficará satisfeito, para que Adonai, seu Elohim, os abençoe em tudo que suas mãos produzirem. Não fala nada em colocar em um envelope ou dar nas mãos do pastor, ou como muitos fazem, colocar sobre as Sagradas Escrituras. Não está escrito isso, pessoal. Não está. Agora vamos lá no livro de Malaquias, porque principalmente os pentecostais falam tanto, né, do Antigo Testamento, Velho Testamento, só falta amaldiçoar o Antigo Testamento, mas na hora do dízimo, onde que eles abrem? Malaquias. Está aqui, Malaquias 3:10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Agora, tudo isso daqui, pessoal, que lemos, Malaquias tem 4 capítulos. Malaquias 3:10 começa, cheio de barrão aí, começa em Malaquias 3:1. Ou melhor, perdão. Malaquias 3:10 começa no primeiro capítulo de Malaquias.
não em Malaquias 3:1, mas no primeiro capítulo de Malaquias, que diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Então, foi uma sentença que o Eterno pronunciou não contra quem não dava o dízimo, contra Israel, contra a nação. Diz aqui: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Aí começa toda a história que se desenvolve e desemboca em Malaquias 3:10. É o Eterno repreendendo os sacerdotes. Diz aqui: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E mais adiante vamos ver como os sacerdotes estavam desprezando o santo nome, o inefável nome do Eterno. Ei, baby. Só um momento, pessoal. Detesto isso, porque aí quebra o ritmo da live. Diz o seguinte: vejam como os sacerdotes estavam desprezando. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então vejam que não tinha nada de dízimo. O serviço dos sacerdotes era um serviço porco, relaxado. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Mais ou menos assim. Deixa eu dar um exemplo aqui do cotidiano para vocês poderem entender perfeitamente. Vamos supor que uma pessoa muito querida sua, um amigo, ou até alguém da família, seu irmão ou a sua irmã vai casar. Poxa, é seu irmão, é sua irmã. Você não vai dar de presente um par de chinelos Havaiana, não é mesmo? Você não vai fazer isso. É seu irmão, é a sua irmã. Geralmente, o casal prepara uma lista e até informa nessa lista, né, onde encontrar o presente. E aí você escolhe um dentro das suas condições e vai lá e compra. Você não vai dar uma coisa qualquer. Mas os sacerdotes estavam oferecendo sobre o altar e a mesa do Eterno o pão imundo
e sobre o altar o animal cego e coxo, desprezando o eterno. Se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos ou às pessoas a quem amamos, muito mais devemos oferecer ao eterno, o melhor de nós. Esse foi o motivo do puxão de orelhas que o eterno estava proporcionando aos sacerdotes e não o povo. Aí diz mais aqui, versículo 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí também vai por todo o capítulo 2, e aí no capítulo 3, diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? O Eterno estava falando de quem? De Yeshua. Diz mais, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, tudo isso daqui que ele fala, jurar falsamente, defraudar o salário do jornaleiro, opressão da viúva, do órfão, torcer o direito do estrangeiro e não temer ao Eterno, refere-se a autoridades de Israel naquele tempo. Então, se as autoridades estavam fazendo isso, o povo também se achava no direito de fazer o mesmo. Mas o problema estava com as autoridades. E todo o livro de Malaquias é uma comunicação entre o Eterno e os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam roubando ao Eterno e não o povo. Então, Malaquias 3:10 não serve para ou como parâmetro para cobrar o dízimo de 10% em um envelope e ser levado a uma denominação. Malaquias 3:11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E por aí vai. O devorador é uma espécie de gafanhoto. Gafanhoto não come dinheiro, come ervas, come o plantio. Uma praga de gafanhotos destrói todo o plantio, todo o trabalho de um ano. Então, quando se fala em dízimo e se ensina a pessoa, você não está obrigado a dar o dízimo, você não tem que dar o dízimo, os pastores ficam furiosos porque está tocando na menina dos olhos.
no bezerro de ouro, porque eles contam o dízimo como algo certo. O interessante é que, por exemplo, na Unescal, você dá o dízimo, você dá a oferta, e ainda tem um bispo ou pastor com descaramento de pedir uma ajuda para comprar papel higiênico, ou pedir que você, quando vá no supermercado fazer as suas compras, que você traga um rolo de papel higiênico. Mas peraí, eu não dei o meu dízimo. Isso é um descaro, pessoal. É um descaro. Essas denominações fazem muito dinheiro com esse engano, porque as pessoas, infelizmente, não são incentivadas ou não têm a disposição, não sabem andar com as próprias pernas e ler a sua Bíblia para aprender que dízimo nunca foi dinheiro. Por exemplo, Novo Testamento. Vamos ver Lucas capítulo 11, versículo 42, se não estou equivocado. É Lucas 11, 42. Ou melhor, vou ler desde o versículo 37. Lucas 11, do 37 em adiante. Está escrito assim: Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. É aquela pessoa que você até vê no templo, dentro do templo, bem vestida, perfumada, cheirosa, com a maquiagem em dia. Você pensa, poxa. Ou então você vê essa pessoa chegando num carro, poxa, um dia eu vou ter um desses. Queria ser como próspero como esse aí. Mas não sabe se aquela pessoa tem um câncer, se dorme a noite toda, se pode se alimentar, se pode comer de tudo, se está feliz no casamento, se os filhos são obedientes, são tementes ou temerosos ao Eterno, nada disso. Ou seja, nós julgamos pela aparência. Assim eram os fariseus, demonstravam uma santidade tremenda. E esse que convidou a Yeshua ficou incomodado. Nossa, ele não vai lavar a mão antes de comer. Ai, que porco, que sujo. Yeshua, já conhecendo a intenção do coração, disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos. Sensato é aquela pessoa que não pensa, que age pelo instinto. Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dá esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas, ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã. Hortelã é dinheiro? Não. Da arruda é dinheiro? Não. E de todas as hortaliças. E desprezais a justiça e o amor de Deus. Que adianta você dar o dízimo, mas você espragueja contra o seu vizinho, você xinga, amaldiçoa o seu vizinho. Sua boca, entre a sua boca e uma fralda toda cagada de uma criança, não há diferença, porque o que sai da sua boca vem no seu coração e o seu coração está sujo. Falsidade, malícia. Então, de que adianta dar um dízimo?
É o que está escrito aqui. Ou pelo menos é isso que Yeshua quis dizer. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, não é dinheiro, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias, porém, fazer estas coisas, dar o dízimo das hortaliças, sem omitir aquelas. Omitir o quê? A justiça e o amor. E no Novo Testamento, se salvo engano, acho que tem só mais uma outra passagem, a qual não me lembro agora, falando sobre o dízimo. Eu lembro a Assembleia de Deus. Quando a pessoa atrasava um mês o dízimo, ficava preocupada porque sabia que o seu nome iria para uma lista e o tesoureiro ia ler os nomes em voz alta daqueles que falharam naquele mês do dízimo. Eu lembro dessa época. Nunca fui da Assembleia, mas eu tinha pessoas, amigas, conhecidas que frequentavam e comentavam isso. Vejam um absurdo. Não pagou o dízimo, o nome ia para uma lista e esse nome era lido em voz alta. Farisaísmo pleno, total. Para envergonhar a pessoa. É terrível isso, meus irmãos. Terrível. Deixa eu ver uma coisa aqui. Para mim, o áudio está pipocando. Eu acho que o programa mudou o meu áudio. Ó, falei. Mudou o meu áudio. Pronto, agora estamos bem. Em vez de sair pelo microfone que está aqui, ó, à minha frente, estava saindo pelo microfone daqui do AirPods, que também tem microfone. Mas agora estamos bem. Dito isso, vamos então a uma explicação aqui. Feita com inteligência artificial, não pense que são duas pessoas verdadeiras conversando, não são, mas foi muito bem feito e tudo aquilo que eu acho legal, eu procuro trazer aqui para vocês. É isso. Deixa eu colocar aqui. Aqui. E vamos lá. Jacó, posso fazer uma pergunta que talvez derrube um dos maiores discursos sobre dízimo? O devorador de Malaquias era Satanás? Agora eu quero que você faça exatamente o que quase ninguém faz. Leia não o versículo, leia o contexto. Malaquias 3,11 diz: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril. Reparou? O texto fala de quê? Conta bancária, cartão de crédito, salário, empresa, não fala do fruto da terra, vide colheita. Agora me responde, desde quando Satanás come uva? Desde quando Satanás mastiga trigo? Desde quando o diabo entra na plantação para fazer jejum de milho? Desde quando Satanás come uva? Desde quando Satanás mastiga trigo? Essa foi forte. Falando desse jeito. É porque às vezes o sarcasmo acorda mais gente do que um sermão. Israel era uma nação agrícola. Quando a Bíblia fala de bênçãos, fala de chuva, fala de trigo, fala de azeite, fala de vinho, fala de rebanhos, Deuteronômio 28. E quando fala de maldição, seca, gafanhotos, pragas, ferrugem, doenças nas plantações, Joel 1:4, Deuteronômio 28, 38 ao 42. Olha que interessante, em Malaquias o devorador destrói o fruto da terra, a vide, a produção agrícola. O texto nunca diz o devorador é Satanás. Então de onde saiu essa ideia? Boa pergunta, porque o texto deixa claro que Deus está tratando com agricultores. E olha o detalhe que quase ninguém percebe. Em Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos. Trazei o quê? Dinheiro, não alimento. Em Malaquias 3:10 haja mantimento na minha casa. Se o dízimo era alimento e o devorador atacava o alimento. Entendi, então. Por que transformaram isso numa ameaça contra o seu salário? Bem, parece que o devorador fez faculdade de economia, virou especialista em boleto. Parece que
O devorador fez faculdade de economia e tornou-se uma ameaça. Em financiamento, cartão de crédito, em Pix. Então o contexto muda tudo. Como sempre, porque um texto agrícola virou um discurso financeiro, e isso só acontece quando arranca um versículo do seu contexto. Antes de ter medo do devorador, tenha medo de quem devora o contexto da Bíblia. Agora, se você quer estudar o dízimo pelo contexto histórico, cultural e bíblico, sem tradições humanas, conheça a apostila A Verdade que Liberta da Religião. O link está na bio acima. Tremendo, né? Meu pai, isso sempre esteve aí. E a gente não entendia, não? Porque nós permitíamos que pessoas pensassem e dictassem para nós como deveríamos manifestar a nossa fé. É o famoso toma lá, dá cá. Eu vou dar isso, eu quero isso em troca. Isso não é servir a Deus, isso é barganha, é comércio. Isso é comércio. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, eu sei que tem pessoas, não estou criticando, mas eu sei que tem pessoas que acompanham o canal que frequentam templos. Se você, por um motivo ou outro, deixou de dar o seu dízimo, porque ou era o dízimo ou pagar a conta de luz para não ser cortada, ou era o dízimo ou juntar para pagar o aluguel, porque você precisa ter um teto para se abrigar, e você escolheu pagar a conta de luz, escolheu pagar o aluguel, e o pastor está te olhando atravessado. O pastor não coloca um pedaço de pão na sua mesa. Você não tem que dar satisfações a ninguém. Ninguém. Deixe de ser bobo. Você não tem que dar satisfações a ninguém. Ah, mas eu vou perder a minha salvação? Não. Salvação não depende de dízimo. Aquele ladrão passou a vida toda roubando, enganando, defraudando, nunca deu dízimo, hoje está salvo. Não se deixe enrolar por esses manipuladores da fé. Vamos ao segundo vídeo. Jacó. Hoje eu vou fazer uma pergunta que pode deixar muita gente nervosa. Se Abraão deu o dízimo antes da lei de Moisés, isso não prova que todo cristão é obrigado a dizimar até hoje? Esse argumento parece forte até você abrir a Bíblia, porque tem gente que pega um episódio da vida de Abraão e transforma em um mandamento eterno. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quantas vezes Abraão entregou o dízimo na Bíblia? 1, 2, todos os meses, todos os anos? Nunca pensei. Entregou uma só vez. E o dízimo que ele deu não era dele, era do despojo da guerra. Não foi do fruto do trabalho dele, dos campos dele, foi do despojo da guerra. Nisso. A Bíblia registra apenas um episódio em Gênesis 14, depois de vencer uma guerra. E sabe de onde veio aquele dízimo? Do salário dele? Do rebanho dele? Da plantação dele? Não. Em Hebreus 7,4 diz: Abraão deu o dízimo dos despojos de guerra. Não era salário, não era renda mensal, não era oferta de todo mês. Então me explica uma coisa, qual foi a última guerra que você venceu para usar Abraão como argumento, né? Desse jeito. Pois é, vamos perguntar, né? Vamos perguntar ao Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro, quem mais? Lamartine Pozella. Qual foi a batalha que eles venceram? Porque batalha aqui era luta corporal mesmo, que foi o que Abraão fez. Qual foi a batalha, luta corporal que eles tiveram para poder dar ou exigir o dízimo? Nenhuma. Nenhuma. Mas eles jogam esse fardo sobre os ombros de terceiros. Fica difícil. E tem mais. Abraão entregou aquele dízimo a Melquisedeque. E depois? Depois nunca mais a Bíblia registra Abraão repetindo esse ato. Agora vem a pergunta que quase ninguém responde. Se o exemplo de Abraão virou obrigação para todos, por que ninguém prega que o dízimo tem que ser dos despojos de guerra?
entregue a Melquisedeque? Apenas uma vez? Curioso, não é? Pegam só a parte que interessa e esquecem todo o resto do contexto. E o próprio livro de Hebreus mostra por que citou Abraão em Hebreus 7,12. Mudando o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. O autor de Hebreus não estava ensinando a igreja a pagar dízimo. Ele estava mostrando que Cristo é superior a Levi, Cristo é superior ao sacerdócio levítico, Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, o assunto de Hebreus não é arrecadação, é Cristo. Parece que trocaram o personagem principal, tiraram Jesus do centro e colocaram o envelope. Então usar Abraão para obrigar todo cristão a dizimar é misturar contextos? Exatamente, Abraão viveu antes da lei, Israel ainda nem existia como nação. Levi nem tinha nascido, o templo não existia e mesmo assim tem gente querendo transformar um ato único num boleto eterno. É por isso que eu escrevi uma apostila inteira sobre esse assunto, o dízimo na Bíblia, história, contexto e cumprimento em Cristo. Relembrando, pessoal, esses dois aí não existem. Isso foi criado pela inteligência artificial, a pessoa que fez, criou com esse intuito e criou também um roteiro, que é um roteiro bíblico, fez o vídeo, eu achei muito didático, muito bem feito, e estou trazendo aqui para vocês, porque perguntaram aqui, quem é esse senhor aí do vídeo? Simplesmente não existe, é a IA. E tudo que está sendo comentado aqui está na nossa Bíblia. É que, infelizmente, nós brasileiros lemos pouco, lemos mal. E aí não nos informamos. É por isso que existem muitos adoradores de Mamon que se fazem passar por homens de Deus, ungidos, homens de Deus, e estão enganando as pessoas. Leia a sua Bíblia, meu amigo. Leia a sua Bíblia. É muito importante. Eu falo isso de todo o meu coração. Nós vamos fazer uma pausa, porque na volta vamos falar sobre a lei. O que Yeshua quis dizer sobre eu não vim abolir a lei. Coisa também que é mal explicada e muito confundida pelos pastores pentecostais e neopentecostais. Vamos uma pausa, em seguida voltaremos. Fala galera do canal do Gustavo, apresentamos a vocês o VitaX Energia, da Holus Salute, o combustível que seu tanque precisava. Quer energia para correr atrás dos boletos? Quer disposição para encarar aquele trampo e para namorar depois do trabalho? Calma, não é milagre, é VitaX Energia, com o poder da coenzima Q10, do magnésio de malato, do feno grego, do guaraná e das vitaminas B1, B6 e B12. Você vai ficar tão no pique que até seu relógio vai perguntar como você aguenta. Experimente o VitaX Energia, porque a vida só é dura para quem é mole. VitaX Energia é fórmula exclusiva da Holus Salute. Fale com a gente no WhatsApp. Olá, pessoal do canal. Tudo bem com vocês? Hoje viemos com um recado especial que vai fazer muita diferença na sua saúde e no seu dia a dia. A Holus Salute tem um presente incrível para todo mundo, o nosso blog de notícias. Lá você encontra conteúdo rico, científico e prático sobre saúde integral, escrito por quem realmente entende do assunto. No blog da Holus, você vai descobrir artigos completos sobre alimentos que curam, como vencer a ansiedade e melhorar o sono, doenças crônicas e prevenção, energia física e mental, imunidade blindada, dicas de fitoterápicos, chás e receitas deliciosas, saúde cardíaca, dor, inflamação, vida íntima e muito mais. E o melhor, todo dia tem postagem nova. Acessar é fácil. Primeiro jeito, entra em nosso site holosalute.com. Desce a página inicial até encontrar blog da Holus. Segundo jeito, vai no Google e digita blog da Holus. Somos o primeiro resultado. Simples assim. E tem mais. Todo dia de manhã postamos no grupo do Telegram Apocalipse 18 o link de um artigo fresquinho para você. Se gostar do tema, compartilhe com a família ou com os amigos. Ajuda muito as informações chegarem a mais pessoas. Ah, e o nosso convite especial. Quer ver algum tema específico no blog? É só comentar lá no canal do Telegram ou mandar o WhatsApp que a gente coloca na lista. Blog da Holus. Seu espaço diário de saúde integral. Conhecimento de verdade e qualidade de vida.
Acesse agora mesmo e vem fazer parte dessa transformação com a gente. Um grande abraço e até a próxima. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E você provavelmente já desconfiava. Todo ano você monta a árvore, troca presentes, vai à missa, celebra o nascimento de Cristo. 25 de dezembro, data sagrada, inquestionável. Só que nenhum texto bíblico menciona essa data. Nenhum apóstolo, nenhum evangelista, nenhum registro dos primeiros 300 anos do cristianismo. A data não existe nos textos. O Evangelho de Lucas descreve pastores nos campos, à noite, com rebanhos. Em Israel, em dezembro e inverno. Temperaturas próximas de 0 à noite nas colinas de Belém. Nenhum pastor ficava no campo com rebanhos nessa época. Os próprios detalhes do texto contradizem a data que você celebra. A data de 25 de dezembro só aparece no século IV, ano 336, em Roma. Não em Jerusalém, não em Belém, em Roma. Percebe o que aconteceu? Em Roma, 25 de dezembro já era feriado. Era o dia do Sol Invictus, o festival do Deus Sol, o solstício de inverno, a maior festa pagã do Império. O Império não destruiu o paganismo, vestiu o paganismo de cristianismo. Trocaram o nome do Deus, mantiveram a festa, mantiveram a data, mantiveram os rituais. E você celebra isso todo ano sem saber. A árvore de Natal, a troca de presentes, as guirlandas, as velas. Esses rituais não começaram com o cristianismo. Eles já existiam antes. E a própria Bíblia mostra isso claramente. Jeremias 10, versículos 2 a 4. Não aprendais o caminho das nações. Cortam uma árvore do bosque, adornam com prata e ouro. A Bíblia que você lê descreve o ritual que você pratica e diz para não fazer. Pois é, né? Mas tem pastores que colocam árvore de Natal no altar e incentivam os seus membros a participarem e defendem. Não, tem que celebrar sim, tem que celebrar Natal. É um ritual, meus irmãos, é um ritual. Agora, depois do Natal e fim de ano, as igrejas também passaram a celebrar festa junina, carnaval, tá do jeitinho que o Rassatã gosta, né? E estão esperando o arrebatamento. Mas antes do arrebatamento vai ter o avivamento, que segundo alguns profetas, eu chamo de profetas, do YouTube, o avivamento vai começar pelo Brasil. Antes do arrebatamento, vamos ter um avivamento que vai começar pelo Brasil, ziu. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que haverá o engano. Dores de parto, engano e a apostasia. A Bíblia não fala em avivamento. E o arrebatamento nunca foi pré-tribulacional. Essas pessoas vão se decepcionar tremendamente. Tremendamente. Meu Pai, tem misericórdia. Pois bem, pessoal, deixa eu trazer aqui agora a parte da lei que nós vamos comentar. Eu vou colocar o vídeo primeiro e depois a gente vai ver a referência, tá bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Jesus acabou com a lei de Moisés? Ou as pessoas acabaram com o contexto? Essa pergunta já divide igrejas há séculos. Tem gente que diz, a lei acabou, outros dizem, nada mudou, mas sabe qual é o problema? Os dois lados costumam citar Jesus sem deixar Jesus terminar de falar. Como assim?
Olha o que Jesus disse em Mateus 5,17. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Primeiro detalhe. Não pensem isso. Jesus começa dizendo, não pensem isso. Se ele começou corrigindo um pensamento, é porque sabia que muita gente entenderia errado. E o que significa abolir? No grego é katalio, que significa destruir, invalidar, desmontar. Jesus disse claramente, eu não vim destruir. E o que significa cumprir? No grego é plerol, cumprir, completar, levar ao objetivo, dar pleno significado. E agora vem a pergunta que quase ninguém faz. Quando uma profecia se cumpre, ela foi destruída? Não. Exatamente. Quando o Messias nasce, a profecia de Isaías acaba? Não, ela encontra o seu cumprimento. O mesmo acontece com muitas coisas da lei. O cordeiro da Páscoa apontava para Cristo, os sacrifícios apontavam para Cristo, o sacerdócio apontava para Cristo, o templo apontava para Cristo, e quando Cristo veio, as sombras encontraram a realidade. Então a lei acabou? Depende do que você chama de lei. Se você está falando da antiga aliança, o Novo Testamento ensina que ela foi cumprida em Cristo. Ela foi cumprida em Cristo e deu lugar à nova aliança. Mas dizer que Jesus destruiu a lei é exatamente o contraste do que ele afirmou em Mateus 5,17. É curioso, Jesus diz, não pensem que vim abolir, e 2000 anos depois tem gente dizendo, foi exatamente isso que ele quis dizer. Então por que existe tanta confusão? Porque muita gente pega um versículo de Mateus, outro de Romanos, um pedaço de Gálatas, mistura tudo e esquece que cada livro foi escrito para responder perguntas diferentes. Para entender Mateus, você precisa deixar Mateus falar primeiro. Depois você compara com Romanos, Gálatas, Hebreus e vê como os apóstolos explicaram o cumprimento da obra de Cristo. Jesus nunca disse eu vim destruir a lei, ele disse eu vim cumpri-la, e cumprir não é jogar fora, é levar o propósito para o qual Deus havia dado. Então entender um único versículo sem entender todo o contexto é receita para interpretar Jesus errado. E infelizmente é isso que mais acontece. Aliás, esse é apenas um pequeno trecho da apostila que estamos preparando. O Evangelho de Mateus sem distorções, o que Jesus realmente quis dizer. Nela nós vamos estudar o contexto histórico, os costumes judaicos, as palavras gregas mais importantes, as interpretações mais comuns e principalmente o contexto que quase ninguém explica. Ela estará disponível em breve junto das outras apostilas no mesmo link da nossa página, porque uma coisa é decorar versículos, outra é entender o que Jesus realmente quis dizer. Jacó, e quando Jesus disse bem-aventurados os pobres de espírito, ele estava dizendo que Deus prefere pessoas ignorantes? Não, e essa é mais uma frase que arrancaram completamente do contexto. Nos vemos no próximo episódio. Nos vemos. Bom, vamos ver Mateus 5,17. 5, 17 e 18. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Em outras versões diz abolir, né? Que é terminar, acabar, como houve a abolição da escravatura. Então, revogar ou abolir, nada disso. Aí no versículo 18 ele diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Deixa eu ver como está escrito aqui na nossa versão judaica completa. Mateus 5,17. Aqui. Pronto. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um yud ou um traço da Torá passará. Não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Vamos lá, deixa eu trazer agora aqui as anotações. O que foi que Yeshua quis dizer com isso, pessoal?
Vamos lá. Mateus 5:17 é um dos versículos mais importantes para compreender a relação entre Yeshua, a Torá e o restante das Escrituras. O texto diz, abre aspas, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Vou baixar um pouquinho aqui o meu. Pronto. A expressão lei e os profetas era uma forma judaica ou hebraica, olha o hebraísmo aí, de se referir às escrituras hebraicas, o que hoje chamamos de Antigo Testamento. Então Yeshua não veio revogar, não veio abolir, não veio terminar, ele veio cumprir. O Antigo Testamento se cumpre em Yeshua, lembrando que Yeshua nasceu no tempo da lei. Então, repetindo, a expressão lei e os profetas era uma forma judaica de se referir às escrituras hebraicas, o que hoje chamamos de Antigo Testamento. A questão principal está na palavra cumprir. O significado de cumprir. No grego, a palavra é plerosai, que significa completar, levar à plenitude, encher completamente, realizar plenamente, dar o verdadeiro significado. Então Yeshua não veio apagar a lei, não veio destruir a lei. Ele veio completá-la, levá-la à plenitude, enchê-la completamente, realizá-la plenamente e dar o verdadeiro significado da lei. Ela não significa abolir. Jesus faz um contraste claro. Não vim abolir ou revogar, ele veio cumprir. Ou seja, cumprir é o oposto de abolir. O contexto do Sermão do Monte, no contexto do Sermão do Monte, Yeshua afirma, até que passem o céu e a terra, nem um J ou um Yud ou um Til passará da lei, até que tudo se cumpra. Depois ele ainda acrescenta, aquele que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mateus 5:19. Isso mostra que Yeshua estava advertindo contra a ideia de desprezar os mandamentos de Adonai. E o que foi que Yeshua fez nos versículos seguintes? A partir de Mateus 5:21, ele diz várias vezes, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, ouvistes o que foi dito. O que foi dito? Na lei e nos profetas. E eu, completo, vos digo isso. Algumas pessoas pensam que Yeshua está substituindo a lei. Não! Na realidade, ele está corrigindo interpretações humanas. Como, por exemplo, os próprios fariseus. Que colocaram 613 leis. Não pode acender fogo, não pode nem acender ou apagar a luz de casa, apertar um botão do elevador, porque é considerado trabalho. Outro dia eu estava até comentando com a Márcia. Eles têm tudo isso, né? Da lei de... por isso que eles cozinham tudo na sexta, antes do Shabat. Sexta pela manhã, as mulheres passam o dia todo cozinhando. Aí não pode, já deixa a luz de casa acesa, porque depois não pode apagar, não vê televisão, não pode apertar botão de elevador, não pode dirigir, não pode tocar em dinheiro. Mas tem rabino que faz live sábado pelo YouTube. Ou na sexta, né, pelo YouTube. E aqui eu vejo o pessoal, porque até para caminhar só podem caminhar uma certa distância. Aí o que eles fazem?
Tem alguns, e a maioria são os filhos, tem aqueles patins elétricos que estão vendendo agora, aí eles vão de patins. Como quem diz, olha, eu não estou caminhando, esse, entre aspas, veículo que está me levando para a sinagoga. Ou seja, é uma maneira tecnológica de tentar enganar ao Todo-Poderoso. Não pode fazer um monte de coisa no sábado. Yeshua não veio abolir isso. Muitas pessoas esquecem que Yeshua foi judeu. Ele não veio abolir a lei. Ah, então você quer dizer, Gustavo, que nós temos que fazer tudo isso? Não. Qual foi o conselho que os discípulos deram para os gentios? Que eles viram que o Espírito Santo veio sobre eles e eles pensaram, bom, se o mesmo Criador que se manifestou a nós, se manifestou a eles também sendo gentios, então não podemos ordenar que eles também se circuncidem, que eles guardem o sábado, apenas que se abstenham de comer coisas sacrificadas aos ídolos. Porque Pedro, por exemplo, quando ele estava entre os gentios, ele agia como um gentio. Quando ele estava entre os judeus, ele agia como um judeu. Foi por isso que Paulo lhe chamou a atenção. Você não tem que circuncidar-se, porque a verdadeira circuncisão, Paulo ensina isso, não é aquela feita na carne, e sim no coração. Você não tem que guardar o sábado. O livro de Jubileus fala isso, que o sábado é somente para os judeus, não para os gentios. Não é por deixar de guardar o sábado que você vai perder a salvação, como os adventistas do sétimo dia ensinam. Porque nem eles guardam o sábado. Nem eles. E diga-se de passagem, tem muito judeu que eu conheço aqui na área que não guarda. O judeu secular, por exemplo, não guarda. Então não é a guarda de um dia, até porque Yeshua é o nosso descanso. Shabat significa descanso. Yeshua é o nosso descanso. Você não está obrigado a guardar o Shabat. Você não está obrigado a se circuncidar. Porque se você fizer isso, então você vai ter que cumprir com as outras 612 mitzvot, ou 612 mandamentos. Se você se circuncidar, então você tem que cumprir os outros 612. E se falhar em um, você é amaldiçoado. Ou seja, era um peso brutal, um fardo brutal, que nem eles guardam. E como você pode estar tão seguro disso, Gustavo? Porque no Shabat, eles cantam uma canção, eu sabia o nome de cabeça, eu esqueci agora, em que eles exaltam a mentira e tudo que não presta. Fora do Shabat, nos outros dias da semana, eles oram 3 ou 5 vezes por dia. A primeira oração que todo judeu faz é: obrigado, Hashem, por não ter me feito mulher, por não ter me feito um gentio, por não ter me criado um animal. Vejam só. Obrigado, Hashem, por não ter me feito mulher, por não ter me criado gentio e não ter me criado um animal. Isso chama-se desprezo. E como nós vimos aqui, ai de vós, fariseus, que limpais o copo e limpais o exterior e mantém o interior pervertido. Então não jogue, não coloque um fardo sobre os seus ombros. Eu sei que, e eu acompanho também
Tem muitos rabinos aí, messiânicos e coisa e tal. Se autodenomina rabino, então saiba de uma coisa: todo rabino, para ser formado, ou ser considerado e chamado, ter o título de rabino, tem que estudar Kabbalah, tem que estudar o Talmud, tem que estudar o Zohar. Talmud babilônico é aquele Talmud que nós já falamos aqui. Aqueles versos satânicos. Que sentar-se à mesa para comer com um goi é a mesma coisa que comer com uma besta. Que é perfeitamente normal um adulto ter uma relação com uma menina de 3 anos e 1 dia de idade, ou se for menino, de 9 anos de idade para cima, que não é considerado crime, entre outras coisas. Que Rebeca, o Talmud babilônico, existem 2 Talmuds, o de Jerusalém e o babilônico. O Talmud babilônico, que é um livro perturbador, diz que Rebeca, a esposa de Isaac, tinha 3 anos de idade. Não. Alguns dizem que ela tinha 13, outros 16. Então, pessoal, não coloquem ou tentem carregar o fardo dos outros. Leia a sua Bíblia. Continuando aqui. O que Yeshua fez nos versículos seguintes, a partir de Mateus 5:21, ele diz várias vezes: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Algumas pessoas pensam que Yeshua está substituindo a lei. Na realidade, ele está corrigindo interpretações humanas. Exemplos: a lei proíbe matar. O Talmud ensina que pode-se roubar, defraudar, enganar, mentir e até matar um goi. Yeshua mostra que o ódio já é a raiz do homicídio. A lei proíbe o adultério. Yeshua mostra que a cobiça do coração já conduz ao adultério. Cumprir também significa cumprir as profecias. Além da Torá, Yeshua também cumpriu inúmeras profecias messiânicas. Por exemplo, ele nasceu em Belém, descendente de Davi, sofreu pelos pecados do povo e ressuscitou ao 3º dia, que não foi o domingo, porque ele foi posto no madeiro numa quarta-feira e ressuscitou no Shabat, mas não no domingo. Portanto, cumprir envolve tanto viver em perfeita obediência à vontade de Adonai, quanto realizar aquilo que as Escrituras anunciavam sobre o Messias. Como diferentes tradições cristãs entendem esse versículo? Há interpretações diferentes entre os cristãos. Muitos protestantes e católicos entendem que Yeshua cumpriu a lei de modo que certos aspectos da lei de Moisés, especificamente ou especialmente os rituais ligados aos sacrifícios, ao sacerdócio e ao templo, alcançaram seu propósito nele, enquanto os princípios morais permanecem válidos. Muitos judeus messiânicos e alguns grupos cristãos entendem que Yeshua confirmou a validade da Torá e ensinou seus seguidores a vivê-la corretamente, distinguindo os mandamentos de Adonai das tradições humanas. Todos concordam que Yeshua não viveu em desobediência à lei. A diferença está em como seus ensinamentos se aplicam aos cristãos após sua morte e ressurreição. Resumindo, em Mateus 5,17, Yeshua afirma que ele não veio destruir a lei nem os profetas. Veio levar as Escrituras ao seu pleno significado e cumprimento. Demonstrou a intenção profunda dos mandamentos, indo além da mera observância externa. Cumpriu as profecias messiânicas anunciadas nas Escrituras. Não se deixe enganar. Você não tem que andar com kippah, tzitzit, tefilim, para ser salvo. O Pai
conhece e pesa as intenções do coração. O Pai conhece e pesa as intenções do coração. Então, mantenha o seu coração puro. Não permita que ódio, mágoa, rancor contamine o seu coração. De que adianta você transparecer uma espiritualidade, uma religiosidade? Ah, eu oro 5, 6 horas, eu jejuo 3 dias na semana, eu isso, eu aquilo. Né? Mas por dentro você está cheio de ódio, rancor, inveja, sentimentos malignos. Isso de nada serve. Para nada adianta. Eu quero fazer uma oração nesse momento para todos aqueles. Eita, tá caindo aqui, minha internet está. Deixa eu ver aqui, pessoal. Minha internet está oscilando. Mas eu quero fazer uma oração neste momento para todos aqueles que querem se consertar com o Pai. Pessoal, nós somos a última geração. Os dias estão passando numa velocidade incrível. Não temos muito tempo. Não temos muito tempo. As coisas estão acontecendo. Veja o que essa entidade criptográfica que exerce o poder executivo no Brasil está fazendo. Está querendo criar tumulto. Está perdido, ele está perturbado. As entidades para quem ele tomou banho de pipoca e se consultava, conforme ele mesmo disse, eu estou falando com o diabo está se apossando de mim, ele está completamente perturbado, e a raiz dessa perturbação, ele está levando toda a nossa nação para o buraco. A situação do nosso país está ficando cada vez pior. Veja que, por exemplo, a Assembleia de Deus, em peso, já decidiu que vai votar no Caiado. Procure saber para quem o Caiado trabalha. Eu venho falando isso já algumas lives. Procure saber para quem... Só um momento. Vem cá, vem. Vem cá. Pega aqui comigo. Procurem saber para quem o Caiado trabalha. Só isso que eu vos peço. Procurem saber para quem o Caiado trabalha. Ah, mas ele fez um bom governo em Goiás. Não interessa, meu irmão. Procurem saber para quem ele trabalha. Flávio Bolsonaro, você confia nele? Você acredita nele? Ah, mas é melhor do que o Lula. Nós chegamos em um estágio que a gente tem que votar no menos pior. Olha a situação nossa. Nós temos que escolher o menos pior. Temos que escolher entre a morte lenta ou a morte rápida. Ou se come vidro moído, ou se toma veneno para morrer mais rápido. Ah, a solução é o Renan. Renan?
Qual a experiência que ele tem? Onde que ele trabalhou? 42 anos de vagabundagem. Ganhou muito dinheiro com o MBL, sustentava a irmãzinha que mora na Alemanha. Está todo endividado. E ele é pró-Alexandre de Moraes, se você não sabe. Como também o Kim Kataguiri. O que era o Kim Kataguiri? O que ele fez? Onde que ele trabalhou? Não tem, irmãos, não tem. O salmista disse: levanta os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Ele não disse: olho para aqui, para a terra, para algum político que irá trazer alívio ou socorro. Não. Levanta os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Não tem ninguém. Você vota, Gustavo? Não, tem anos que eu não voto. Prefiro pagar a multa. Mas eu não voto. Eu não quero mais esse carimbo nas páginas do livro da minha vida, quando o anjo abrir e... tô vendo aqui, seu preto latino, que você votou, coisa e tal. Não, disso eu não serei acusado. Você está assim porque você está desgostoso, Gustavo. Não se trata de estar ou não desgostoso. É a realidade nua e crua. Se você está aguardando, se você está esperando que alguém de carne e osso irá tirar o Brasil desse buraco, que os Estados Unidos irão ajudar, esqueça, meu amigo. Esqueça. Está chegando o momento do ajuste de contas. Aqui para essa nação, para a nossa nação também, está chegando o momento do ajuste de contas. Tem muito sangue inocente, tal como Abel, clamando por justiça. Muito sangue inocente. Porque eu citei isso na transmissão de hoje mais cedo. Se você, por exemplo, sustenta a um ministério cujo bispo principal é pró-aborto, então você também é um abortista. Você também é a favor do aborto. Não, eu sou contra, mas você dá as suas ofertas lá, você dá os seus dízimos, você está sustentando essa máquina de moer carne. Então você não é inocente, você é cúmplice. Você é cúmplice. Você não é inocente. Porque você está sustentando essa máquina de moer carne. Ou melhor diria, essa máquina de moer fetos. Eu não vou colocar o vídeo aqui porque a máfia da Universal vasculha toda a internet. Acharam o vídeo que eu coloquei e eu levei um strike. Mas o Macedo falando que ele é a favor do aborto. Admitindo. Claramente. E o cabo Daciolo é mais um, pessoal. Procurem no YouTube, eu não vou nem colocar aqui não. Lá na Argentina, Daciolo puxando o coro. Me parece que o socialismo cresce. Procurem no YouTube que vocês vão encontrar. Daciolo não falou que Deus havia dito a ele que ele ia ganhar, ser eleito presidente com 51% dos votos? Cadê? Meu irmão, eu vou parafrasear o Silas agora. Meu irmão! O cara falou, Deus me disse, Deus me revelou, Deus me mostrou em sonhos, Deus mandou avisar isso, e a pessoa solta uma profecia, e aquilo ali não se cumpre.
para mim, perdeu todo e qualquer valor. Não tem nenhuma moral. Perdeu todo e qualquer valor. Quantos que disseram que o Lula não ia subir a rampa, que ele não ia ganhar? Não é? Se o Lula ganhar, eu fecho o meu canal aqui. Mentira! Tá aí, ó. Deus me revelou que Maduro vai ser assassinado lá na Venezuela. Maduro está aqui, ó, preso aqui nos Estados Unidos. Eu tô vendo. Se prepare, está chegando. Eu não sei o que é, mas está chegando. Peraí, poxa, tá me chamando de burro? Como é que eu vou me preparar que você disse que está vendo, que está chegando algo, mas nem você sabe o que é, o seu indecente? Como é que eu vou me preparar? É muita ignorância, cara. Deus mandou avisar. Deus me revelou em sonhos. Eu tive um arrebatamento de sentidos. Eu fui levado na grande tribulação. Poxa, ninguém nunca viu. Será um evento único. Mas a Nadir e companhia, Nadir e afim já foram... A Nadir já foi mais no inferno do que no céu. Como é que a gente pode levar a sério uma nação que chama um moleque que não sabe nem fazer o asseio do fiofó direito, chamá-lo de profeta? Não dá, cara, é inconcebível. É inconcebível. Aí você vê o outro apóstolo, não sei o quê, qual o nome daquele que passa até gloss nos lábios, rosto já fez harmonização facial, aumentou aqui a maçã do rosto e tem um biquinho assim, só dirige carrão. É isso que eles gostam. E os coaches e etc., tudo ligado ao Conselho Mundial das Igrejas, que é uma instituição da ONU e que trabalham junto com o Vaticano. O pastor Daniel, do canal Verdade em 10 Minutos, vem denunciando, ó, essa máfia, essa gangue, e são eles que estão por aí, ó, de podcast em podcast. Depois das eleições, outra prova foi essa daí da capa da revista The Economist. É Portugal! A elite escolheu Portugal como campeã do mundo, a seleção campeã do mundo. Todo mundo levou uma pernada, uma bola nas costas. Bruno Leonardo saiu da Universal. A oração do Salmo 91 e fica assim. Abra os seus olhos, pessoal. Não acredita em mim, não. Por isso que eu falo, abra a sua Bíblia aí, acompanhe, vamos ver a leitura. O que realmente a mim me deixa preocupado é com esse engano do arrebatamento pré-tribulacional. O que vai ter de gente decepcionada e pastores que serão espancados. Muito embora, na carne, eu vou dizer, merecem. Mas no espírito, eu retiro isso que eu disse. Vamos falar com o Pai? Amado Pai, soberano Rei, Criador de todas as coisas, louvado e engrandecido seja o Teu nome, não somente hoje, mas por todo sempre. Que jamais falte ar em nossos pulmões e palavras em nossos lábios para exaltar e glorificar o Teu santo nome, Pai. Já que tudo o que somos, tudo o que viermos a ser, vem de Ti, e para Ti são todas as coisas. Te agradecemos por este momento de comunhão contigo. Te agradecemos pelo estudo da Tua palavra. A semente foi lançada e que a mesma venha produzir frutos tal como a 30, 60 e a 100 por 1.
Porque tem que haver uma separação entre o joio e o trigo. O joio não tem semente. O joio, quando jogado ao vento, o vento leva. E assim são muitas pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina, por qualquer pastor capaz de pronunciar meia dúzia de palavras bonitas e enganar multidões. Mas existe um remanescente fiel, meu Pai. E ainda que essa pessoa esteja afastada de Ti, ainda que essa pessoa esteja ou sentindo-se longe de Ti, que hoje essa pessoa volte em seu coração para a comunhão, como um filho pródigo. Que essa pessoa lembre-se de que não é necessário, não é preciso que ela coma farelos de porcos, porque na casa de seu pai há abundância, que até os empregados comem do bom e do melhor. Que esse filho pródigo volte em seu coração hoje para o convívio, para o aconchego do Pai. Em nome de Yeshua eu te peço, meu Salvador, manifesta-te para esta pessoa. Fala com esta pessoa diretamente, sem terceiros, sem falsos profetas, sem adivinhos, feiticeiros modernos. Fala tu com essa pessoa ao seu coração ao longo desta semana, através da tua palavra, através de uma inspiração e, por que não, através de sonhos. Eu não sou contra sonhos, mas acontece que tem muita gente sonhando e falando muita besteira, sonhando bobagens e dizendo que Deus mandou avisar, causando confusão e divisão no corpo. Por isso que a apostasia será tremenda, e aqueles que estão esperando algo que não irá acontecer, como o tal do arrebatamento pré-tribulacional, esses ficarão extremadamente ou extremamente decepcionados e, por que não, apostatarão da fé. Usa-nos, ó Pai. Usa este canal para alcançar aqueles que ainda estão perdidos, para esclarecer e arrancar as dúvidas do coração de todos aqueles que não sabem qual a direção a seguir. Ensina-lhes o caminho. A tua palavra é o caminho. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sê tu, meu Pai, com essa pessoa. Que a tua destra fiel seja estendida todos os dias sobre a vida dessa pessoa e guardando também os seus familiares, para que nenhum mal sobrevenha à tenda, nenhuma praga alcance a família dessa pessoa. Meu Pai, dirija-nos ao longo desta semana que se iniciará amanhã. Que o teu Espírito nos livre da aparência do mal. Que o teu Espírito nos proteja de tudo aquilo que não convém, de tudo aquilo contrário à tua santa vontade. Essa é minha sincera oração. Em o nome de Yeshua HaMashiach, um nome sobre todo nome. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Eterno, hoje e por todo sempre. Meus queridos, conforme eu disse, essa semana teremos a continuação do Códice Oculto. Várias pessoas escreveram, deixaram comentários que gostaram da transmissão e nós vamos fazer a segunda parte. Eu quero terminar esse momento agradecendo a presença de todos os moderadores, você que já está inscrito no canal, você que não está inscrito, mas sempre vem aqui acompanhar, muito obrigado de coração. Obrigado pela sua presença, obrigado por tudo. Beijo do preto, um beijo no coração. Que o Pai te abençoe e te guarde, a você e toda a sua família, não somente hoje, mas por toda esta semana e nos dias vindouros. Tá bom? May Yeshua bless each one of you. I'll see you very soon. Tchau, boa noite, feliz noite de domingo. Tchau, família. Quantas pessoas você já levou para a cama? Quanto maior esse número, mais suja está a sua alma. E você tem um pacto eterno com cada uma delas.
Gênesis 2:24. Serão uma só carne. Você leu isso 1000 vezes achando que era poesia de casamento. Não é. É descrição técnica do que acontece no corpo quando duas pessoas ultrapassam um nível mais puro de intimidade. Eles se tornam uma só carne. Paulo pega a mesma frase e aplica a uma prostituta. A expressão do altar, aplicada a um motel, significa que o mecanismo não liga para a aliança, não liga para papel assinado. O pacto é no corpo, no ato. Aquela pessoa de 2014 que você mal lembra o nome, colada. O ficante da faculdade, colado. Os 10, os 20 e os 50, todos colados. Quando você casou, aquela aliança não foi seu primeiro pacto. Foi só o que você assinou em público. E seu marido, sua mulher, entrou numa união que já estava cheia de gente. É gente demais morando onde só você devia estar. Existe um livro removido da Bíblia que explica o mecanismo exato. E o caminho de volta começa lendo o que tiraram de você. Biblioteca oculta na Bio. Você lê e tira suas conclusões. Não as minhas. As suas.